Eu tomei a decisão de migrar algumas das minhas aplicações para o Neon, para o banco de dados Neon, e paguei quase R$1.000 de fatura no mês. Vocês estão vendo o print aí na tela. Eu quero comentar um pouquinho sobre essa decisão, o que me levou a fazer isso, o que eu não faria de novo, o que é que eu estava utilizando anteriormente. Então vamos conversar um pouquinho aqui sobre o Neon Database. Antes de mais nada, se você não me conhece, eu me chamo Luan Álvaro, sou desenvolvedor de aplicações web. Entrei nesse mundo entusiasmado demais com a ideia de construir aplicações, de resolver problemas, e sempre foi o meu principal objetivo, foi criar produtos, foi colocar esses produtos em produção. Desde o primeiro momento que eu vi essa possibilidade como uma profissão, como algo mais profissional, eu fiquei extremamente encantado e foi que eu tomei essa decisão de seguir com o desenvolvimento de aplicações web. E aí recentemente eu tomei a decisão de fazer a migração de algumas aplicações minhas que estavam em produção, até então aplicações essas rodando no Supabase, que é uma ferramenta muito legal, e eu tenho utilizado o Supabase aí já há 4 anos. Eu acho que tem vídeo aqui no canal, inclusive, comentando sobre o Supabase há muito tempo atrás, porque desde que eu comecei a programar, a desenvolver aplicações web, o meu principal objetivo era resolver esses problemas online. Então, eu agilizei alguns caminhos que eu poderia percorrer. Um deles foi na parte de back-end, autenticação. Desde o primeiro momento eu comecei a me especializar ali no desenvolvimento da parte do front-end, de interagir com o React, aprender o TypeScript, aprender a base, e algumas decisões do back-end naquele primeiro momento eu terceirizei para algumas aplicações como um back-end as a service. E eu optei por utilizar o Supabase, por conter ali o Postgres por debaixo dos panos para a gente utilizar. E eles ofereciam um serviço extremamente generoso, inclusive no tier gratuito. E aí depois você tem aquele plano de upgrade ali, que você vai pagar seus $25 por mês. E aí, não sei por que eu tomei a decisão de migrar para o Neon Database, visto que o Supabase ele acaba oferecendo bastante recurso ali que você acaba nem utilizando. E aí eu tomei a decisão de usar só o Postgres direto ali realmente. Contratei o Neon Database, já estou utilizando o Neon há alguns meses, devo ter com certeza eu tenho mais de 6 meses já utilizando o Neon Database, e percebi que o meu custo ele se elevou bastante, porque eu tinha um preço fixo para pagar ali no Supabase e era um uso de $25 por mês, e agora eu estava pagando muito mais e cheguei a pagar quase aqui 150, é isso? Não lembro aqui no print, ó, $166 em um mês. É muita grana. Quando eu vi minha fatura eu me assustei. E qual foi o erro que eu cometi? Foi o erro de deixar ali fixo a minha instância de banco com o valor de 2 cores de CPU para aumentar um pouco da performance do sistema, e eu deixei a minha aplicação também online, né, sem interrupção. Ele dá a opção aqui de após 5 minutos o teu banco de dados entrar em modo de inatividade. Eu deixei isso desativado, então foi consumindo as horas aqui loucamente, e aí no final do mês eu paguei essa fatura altíssima. E esse foi um erro que eu via outros desenvolvedores por aí comentando. Muitas vezes acontece isso em AWS, no Azure da vida, mas isso nunca tinha me acontecido até então, e eu acabei tomando esse baque financeiro aí desse custo que eu tive para pagar no Neon. Esse é o principal ponto negativo que eu tenho da plataforma do Neon, foi a parte financeira, e aí foi erro meu, né? E o erro tá entre a cadeira e o notebook. Então esse é o ponto que mais me chamou assim a atenção de forma negativa. Fora isso, o banco de dados do Neon é maravilhoso, tem recursos aqui muito interessantes, que eu acredito que até o Supabase hoje já tenha trazido isso, né? Questões de branch, um backup facilitado. Então tem alguns recursos aqui no Neon que eu achei muito legal, principalmente essa facilidade de você fazer uma branch ali daquela raiz principal para você fazer debug, muitas vezes um erro em produção. Você consegue criar uma cópia do seu banco de dados e acessar essa cópia e fazer os testes que você quiser sem se preocupar com os dados reais ali da sua aplicação de produção. Então tem algumas vantagens que eu achei super interessante. O próprio Neon também oferece um tier gratuito, porém, se você quiser backup e algumas coisinhas a mais que é super importante, passar uma confiabilidade maior ali para o seu cliente, é importante que você faça esse upgrade. O Neon, eu acredito que ele começa aqui em $20 ou é $25, mas tem esse problema aí das horas computacionais. Então se você está pensando em ir para o Neon, preste atenção nas horas computacionais, porque pode escalar ali essas horas
e você pagar uma fatura gigantesca. Se você quer previsibilidade, eu recomendo muito que você utilize ou experimente também o Supabase. Inclusive, depois que eu tomei essa baqueada aqui do Neon, eu acabei repensando um pouco, até voltei a pegar alguns projetos ali, joguei para o Supabase, porque você tem mais previsibilidade na fatura no final do mês. O Supabase é $25, você consegue travar lá o limite, né, no spend cap, se eu não me engano, e você tem uma previsibilidade maior ali na sua fatura do final do mês. Estou migrando alguns projetos, alguns eu ainda mantenho aqui no Neon, mas é super interessante você ter esse ponto de vista aí comparando. Em relação ao produto, em relação ao banco de dados, dois são Postgres Database, não tem muito o que falar sobre Postgres, é um banco de dados, praticamente a mesma coisa. Recursos do Neon, tem recursos muito interessantes, mas o Supabase também vai praticamente oferecer uma coisa bem semelhante ali. Então acho que essas são as considerações principais que eu posso trazer para você que está tentando escolher aí ou ter alguma opinião diferente sobre o Neon Database, beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdozinho aí, falando um pouco sobre minha experiência. Tô aberto aí, tô curtindo esse novo formato de gravação. Vou trazer mais conteúdos assim e espero que vocês me deem um feedback aí nos comentários para saber se eu continuo gravando dessa forma ou não, beleza? Então, ó, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Fui!